1 Samuel 7:12, diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vou repetir. Colocou ele uma pedra e chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai amado, graças te damos pela nossa igreja, por mais um culto que te prestamos, Senhor, de louvor e adoração, por esse momento especial, Senhor, de leitura e exposição da Tua Palavra. Ilumina o nosso entendimento, dê-nos compreensão do texto sagrado, abençoe o pregador para que ele fale da Tua parte, edificando, exortando, confortando, de acordo com a necessidade de cada um, mas nos mostrando a Tua Palavra, a verdade revelada. Ajuda-nos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o que acontece aqui, o que Samuel faz, ele coloca uma pedra como um memorial. É um marco, é algo para eles lembrarem, a ideia é essa mesmo, eles não esquecerem que até aquele momento o Senhor havia ajudado, estado com eles, livrado, protegido, provido. Muitas passagens na Bíblia a gente vai ver o povo de Deus levantando memoriais, são marcos, né? É como se dali, né, para trás e dali para frente, alguma coisa mudou. Então eu penso que quando a gente tem uma virada de ano, uma data importante para nós, um aniversário, é um marco também. É uma oportunidade que a gente tem de a gente levantar essa data, esse dia, como um memorial, né? Mais um ano que se passou, que o Senhor esteve conosco, nos guardou, nos livrou. E a gente também olha para frente daquele memorial, para frente daquele marco. O que será, né? E a gente tem que pensar um pouquinho, o que será o ano de 2026? Meus queridos, mas quando a gente lê esse texto fora do contexto, fica muito vago, fica muito... Deus é o Deus que provê mesmo, que faz e acontece, a gente só agradece, está tudo bem. Não é bem assim que as coisas acontecem. Porque nosso Deus, ele age com a gente. Ele nos chama de cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus, na obra de Deus, na ação de Deus nesse mundo. Deus sempre interagiu com o homem. Em toda a história, Deus colocava o homem, o primeiro que foi colocado aqui na terra, Deus deu ordem, mandamentos, coisas para ele fazer, né? Coloca lá no jardim, você vai cultivar, guardar. Nós trabalhamos com Deus, nós operamos com Deus. Então existe uma parte humana em tudo na nossa vida. As coisas não acontecem a parte de esforço, de trabalho, de dedicação, de compreensão da vontade de Deus para a nossa vida, de obediência, e as consequências vêm. Então, quando a gente lê esse texto fora do contexto, ele não faz sentido nenhum, ele é vazio. Mas a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos lembrar o que realmente aconteceu até esse momento em que Samuel levanta esse memorial, e nesse lugar, Ebenezer, exatamente nesse lugar, se você voltar no capítulo de número 4, você vai ter a história do quê? Da derrota do povo de Deus, dos israelitas. Eles caíram, aqui no capítulo 4, para os filisteus. E não foi uma simples derrota. Eles vinham apanhando muito, e eles achavam que se eles levassem a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus, a bênção de Deus no meio daquele povo, levando a arca, eles iam ter vitória. É muitas vezes um engano nosso. Nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, Deus está à frente e a gente vai ter vitória só por causa disso.
E a gente vai perceber que não foi bem assim. Na verdade, tinha muita coisa que o povo deveria ter feito e não fez. E aí essa arca vai ser, vamos dizer assim, o pivô de tudo que vai acontecer nos próximos capítulos, inclusive daquele memorial. Então, se eu falar assim, o que aconteceu de mais importante nesses capítulos de 1 Samuel, até o momento em que ele erigiu aquele memorial, aquela pedra, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem a ver com essa arca. Porque a arca representa a presença de Deus. Então, eles foram para a guerra, e eles perderam feio essa guerra. Foi nessa guerra que os filhos de Eli morreram. Foi nesse mesmo tempo que Eli recebeu a notícia da morte de seus filhos, ele também faleceu. E foi nesse tempo que a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Então, no capítulo 4, o verso de número 21, diz assim, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Quem está falando aqui é a nora de Eli, quando teve a notícia da morte do seu marido, do seu sogro, e que a arca, a presença de Deus, foi tirada do meio do povo de Deus. Então foi um momento assim, foi-se a glória de Israel. No capítulo 4, tá, você tem aqui a derrota, a presença de Deus é tirada da vida do povo, e ali, meus queridos, foi um período tenebroso para o povo de Deus, um período de distanciamento, de afastamento, que, trazendo para uma analogia da nossa vida, é como se nós, em alguns momentos da nossa vida, tomássemos rumos, caminhos, decisões que nos afastou de Deus, que tirou a presença, a bênção de Deus da nossa vida. Então, do 4 ao 7, você tem um longo período de luta, de dificuldade, de lamento. É isso que você vai ver aqui. A palavra é lamento, eles lamentavam porque eles não tinham mais a presença de Deus, e a arca, ela representava a presença de Deus. Só que tem um detalhe, gente. E os filisteus ficaram contentes, porque eles achavam que o poder estava na arca. A arca não tem poder nenhum, a arca representa um poder maior, que é o próprio Deus. E aí que veio, os filisteus ficaram contentes, falaram assim, nós pegamos a arca, porque essa arca aí fazia com que eles ganhassem todas as guerras, agora está com a gente, nós agora vamos bombar. Nós estamos com a arca de Deus, do Deus deles, né? Agora vai dar certo o negócio. Só que a gente diz assim, que você ter a presença de Deus sem a bênção de Deus é maldição. Você está envolvido com as coisas de Deus sem a bênção de Deus é maldição, é pior. Porque se você ler o capítulo 5 e 6 com calma na sua casa, você vai ver que foi só desgraça na vida dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer, lembra? Ebenezer, vai ser lá que vai retornar a arca depois, e a história vai voltar a esse ponto. De Ebenezer levaram a Asdod, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este, levaram até um ídolo. E aí você vai começar a ver, nos versos e capítulos seguintes, o povo filisteu sofrendo, porque eles queriam a presença de Deus, mas sem vida com Deus, sem comunhão com Deus, sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, é maldição. No verso 6 diz assim, porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Israel, pois a mão dura de Deus é contra nós, e contra o nosso Deus Dagom. Então aí começa uma luta que ninguém quer ficar com a arca. Eu não vou ler tudo aqui, mas essa arca vai ficar caminhando para cá e para lá, e para onde ela vai, é só dificuldade, desgraça, morte, porque a presença de Deus, sem a bênção de Deus, é maldição, é um poder contra, não a favor. Então estar envolvido com as coisas de Deus, sem estar com Deus, em comunhão com Deus, vida com Deus, é ruim, é pior. E assim, meus queridos, essa arca vai andando para cá e para lá, só sofrimento. Você vai chegar a ver lá no capítulo 6, verso de número 19, mais uma vez, essa arca estava em outro lugar agora. Feriu o Senhor os homens,
de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, se inferiu deles 70 homens. Num dia morreram 70, porque eles tinham a arca, mas não tinham a bênção, a graça. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Não é assim que funciona. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem pode estar perante o Senhor? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus estão devolvendo a arca do Senhor. Então eles devolveram a arca, porque a arca ficou caminhando lá com os filisteus, só trazendo morte e desgraça, porque a presença de Deus, sem a bênção de Deus, é maldição. E aí finalmente a arca volta. E aí, meus irmãos, nesse momento, a palavra de Deus vai nos dizer que o povo agora que está recebendo a arca, está lamentando tudo que eles estavam passando, os filisteus estavam se levantando contra eles, foi um período de derrota, de sofrimento, só que aí Samuel vai ter uma conversinha com eles. Fala assim: a arca está voltando para cá, gente. E vai acontecer, se a gente não acertar a nossa vida, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Olha que coisa interessante. Quando a arca volta, naquele dia, a arca foi para Kiriat Jearim. E chegaram então, a Bíblia diz lá que toda a casa de Israel, capítulo 7, verso de número 2 e 3, toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor. Aí Samuel vai chamar eles, vai falar assim, ó: chamou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que vocês voltais ao Senhor, vocês querem isso mesmo? A arca está voltando, vocês querem voltar a ter vida com Deus, comunhão com Deus? Aí ele fala assim: tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, olha que coisa interessante. A arca passeou lá pelos filisteus, não trouxe bênção. A arca está voltando. Samuel falou assim: vocês querem mesmo? Então, vou falar uma coisa: ter a presença de Deus sem a bênção de Deus não vai dar certo, porque da outra vez não deu. Vocês caíram na mão dos filisteus, foi só desgraça, morreu Eli, morreu os filhos dele, foi uma perda grande que eles tiveram. A arca está voltando. Aí ele fala assim: ó, vocês querem realmente de todo o vosso coração, então volta ao Senhor de todo o coração. Aí tira do vosso meio os deuses estranhos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram o sol. Eles tinham ídolos. E a arca de Deus não dá certo com ídolos, não deu com os filisteus, também não ia dar com o povo de Israel. E eles começam então um processo de limpar, de arrumar a casa, de preparar o coração para receber de novo a presença de Deus. E aí eles começam então a colocar a casa em ordem. Eu digo isso porque vai ter um marco lá na frente, que quando eles vão colocar a pedra. Eu imagino que 2025 tem muitas coisas que vão ficar ainda para resolver. Coisas na sua vida, em áreas da sua vida que precisa acontecer alguma coisa. Você precisa da bênção, da graça, da operação de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, da presença de Deus na sua vida. E mais um marco vem, 2026 está chegando, e o que vai acontecer? Nada de mágico. Um novo ano não muda nada na nossa vida. E a presença de Deus, sem a bênção de Deus, é até pior, é maldição. A única coisa que nos resta, e mais um marco na nossa vida, é olhar para o ano 2025 e falar: Senhor, o que precisa ser arrumado, que não foi, e que agora mais um ano entra, e ano após ano, e as coisas não resolvem. Muitas vezes, o que é preciso, primeiramente, é colocar a casa em ordem, é preparar o coração para a presença de Deus, e até preparar o coração para a bênção de Deus na nossa vida. Porque o próprio Samuel vai dizer, lá no verso 5, congregai todo Israel, e eu vou orar por vós ao Senhor. E eles congregaram, e ele então vai pegar e vai fazer um sacrifício, e vai ter um momento agora do quê? De confissão de pecados. Lá no verso seguinte, verso de número 6, ele continua dizendo: congregaram, tiraram a água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia.
e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Julgar, naquele contexto, era exortar, corrigir, arrumar, ajudar eles a colocar a casa em ordem. Coloca a casa em ordem, porque a bênção de Deus vai vir quando a casa estiver em ordem. Só que quando os filisteus ouviram isso, que eles estavam colocando a casa em ordem, que a arca estava voltando para eles se levantaram para a batalha. Lá no verso 7, Deus, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados e subiram para atacar Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isso, eles tiveram medo dos filisteus, porque eles já tinham apanhado uma vez. Nós vamos apanhar de novo, mas agora a coisa vai estar mudando, porque agora vocês estão colocando a casa em ordem, vocês estão preparando um coração, a presença de Deus, com a bênção de Deus, que é a diferença. Mas aí, eles vão pedir para Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E aí Samuel então toma um cordeiro, faz um sacrifício, e o povo vai para a luta. Então, meus irmãos, a bênção de Deus, ela vem quando a gente coloca a casa em ordem, prepara o coração na presença de Deus e vai para a luta. Não vai ser fácil. Eles vão ter que enfrentar o inimigo, os desafios. Você quer 2026 bênção na sua vida? Você quer mudança das coisas na sua casa, na sua família, no seu lar? Meu irmão, prepara o coração, limpa o coração na presença de Deus, regaça a manga e luta, trabalha, batalha, enfrenta os problemas. O problema é em que área da sua vida? O problema é lá dentro com relação aos seus filhos. Trabalha nisso, ore, porque tinha muita oração aqui. Eles pediram até para Samuel: ora por nós aqui. Vamos limpar o coração, confessar os nossos pecados, acertar nossa vida com Deus. Ore por nós, regaça a manga e trabalha. Não é mágica, não tem mágica aqui. Não houve uma mágica. Tudo exigiu muito esforço e sacrifício de todo mundo. Uma autoanálise da nossa vida, o que pode estar atrapalhando nossa vida com Deus? Faz a análise, coloca em ordem, confessa, ora e trabalha. E aí vem a vitória. Deus abençoa, porque agora eles tinham uma arca, a presença de Deus, e tinham a bênção de Deus. Você vai ver logo em seguida, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E agora, a presença de Deus, com o povo de Deus, estava acompanhado do quê? Da bênção de Deus, gente. É a diferença. Porque estar envolvido nas coisas de Deus não significa que a gente já vai ter a bênção de Deus. Não é uma mágica, não é uma coisa automática. Eu fui na igreja aquele domingo, eu estou lá e as coisas vão acontecer na minha casa. Não vão. Não vão acontecer. A gente vai ter que colocar diante de Deus em oração, ver o que precisa acertar, o que precisa arrumar, que área da sua vida precisa. A bênção de Deus vem depois, que você coloca em ordem, ora muito e trabalha naquele ponto. Foca naquele ponto, porque a Bíblia diz que enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas, aí que vem a diferença, presença e bênção, né? Trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Betecar. Então foi um massacre. Mas a vitória veio, gente, você tem que olhar para trás. Aquela história, né? As pessoas veem, às vezes, alguma vitória na nossa vida, mas não vê o preço que você pagou. O longo caminho. Meu irmão, nada vem de graça. Até a bênção de Deus envolve muita coisa. Se você está vencendo na área profissional, alguma conquista, eu tenho certeza que não foi à toa, que foi muito trabalho, você teve que pensar muito, planejar, trabalhar, se esforçar, abrir mão, pagar o preço, orar, lutar para que acontecesse. Então, que área da sua vida você quer a bênção de Deus em 2026? Não é errado. Você orar intencionalmente, você trabalhar intencionalmente, Deus quer isso. De repente, há alguma coisa no seu casamento que você quer melhorar, meu irmão, os dois chegar junto diante de Deus e confessar. Temos errado, temos feito do jeito errado. Se fizer errado, vai dar errado.
Fiz um vídeo aí essa semana sobre casamento, porque estamos fechando o ano, e saiu, as estatísticas saíram, assustador. Nós tivemos quase 500 mil de divórcios no nosso país. 480, quase 500 mil divórcios. 700 casamentos, 700 mil, e 700 não sei quantos casamentos, e 500 divórcios. Vocês estão percebendo o nível que está a coisa? 700 e pouco para 500 divórcios. Tem mais gente divorciando do que casando. A instituição casamento vai desaparecer se continuar assim. É 3 vezes mais divórcio do que casamento, se for pensar. Do jeito que está indo, o volume que está indo, está aumentando, né? Porque aumentou assim de uma forma assustadora. De um ano para o outro vem aumentando, 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 aumentando. Meu irmão, não é mágica. Você quer bênção de Deus nessa área? Pecamos contra o Senhor e vamos acertar o que tem que acertar. Vê a área da sua vida. Ore, trabalhe, confesse, acerte, melhore. Que área da sua vida você quer a bênção de Deus para 2026? Arregaça a manga e trabalha. É família, é lá no seu emprego, é relacionamento, é com os filhos, investe nos filhos, velho. Tempo, presença, investe, sai com o filho, conversa com o filho, chega no coração do filho, ora pelo seu filho, trabalha no seu filho. Seus filhos estão se afastando de Deus, estão se esfriando na fé. Meu irmão, se deixar no automático, afunda, afasta. O casamento acaba, os filhos se afastam de Deus, tudo na nossa vida vai para o buraco. Tudo vai para o buraco. Ah, mas nós estamos já na presença de Deus. A presença de Deus sem a bênção de Deus é até pior. Se não fizer a coisa certa, se não põe em ordem a casa, não buscar, não lutar, não regaçar a manga, não tem vitória. Eles tinham a arca, apanhavam. A arca foi para os filisteus, agora nós temos a presença de Deus. Apanharam também. A arca volta para eles. O Samuel fala, ó, vocês vão apanhar do mesmo jeito. Não adianta nada ter a presença de Deus aqui. Acerta a vida. E eles começaram a acertar a vida e tiveram vitória. Aí sim, você lê o verso do número 12. Porque assim que eles tiveram aquela derrota, os filisteus tiveram aquela derrota, tomou então, aí agora você faz sentido, quando você lê agora, capítulo 7, verso 12, tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor, mas não foi mágica. Tem que voltar uns 4 capítulos para entender o que significava aquela pedra lá em Mispá. E ele dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi trabalho, gente, foi luta, foi suor, foi luta. Que área da sua vida? Faça votos, gente, faça voto. A gente vota é para isso mesmo. Coloca diante de Deus, faça um voto. Vou fazer em nome de Jesus. Eu vou acertar meu casamento em nome de Jesus, a minha vida com meus filhos, meu trabalho, sua vida financeira. Ó, a maior preocupação que nós estamos tendo para 2026, qual que é o que mais está trazendo medo, temor? É o financeiro, gente. Ano de eleição. Daqui a 3 dias, o sistema fiscal do Brasil vai mudar. A gente só está falando nisso. O negócio é financeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sustentou a gente até aqui. A nossa casa e a nossa igreja. E Deus vai sustentar em 2026. Mas é mágica? É mágica? É assim? Não é mágica não. Essa área também não é assim não. Quer entender como as coisas acontecem? Outra passagem que alguém botou uma pedra e fez um voto. Você volta lá para Gênesis, o voto é de Jacó. Você está com essa área da sua vida, está com medo, porque você não sabe o que vai acontecer em 2026, ano de eleição. Será que o Lula vai ser reeleito? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você já viu a pirâmide? Você já viu a pirâmide? Como que está a questão da renda aqui no Brasil? Deixa eu te contar como está a questão da renda aqui no Brasil. Você sabe quantos estão recebendo benefício aqui no Brasil? Eu vou ler para você aqui, ó. 48 milhões de pessoas estão vivendo de Bolsa Família no nosso país, tá? É a maior renda, bate tudo, bate todas as carteiras assinadas, informalidade, empreendedorismo. Essa é a base da pirâmide.
Nosso país já entrou no sistema socialista, totalmente. A minoria vai se matar de trabalhar para sustentar quase 50 milhões, e eu creio que muitos desses precisavam mesmo, eu creio, não sou contra, mas uma grande maioria a gente sabe que não precisa, é já um sistema que foi arquitetado para chegar onde chegou. Quase 50 milhões, nós vamos ter que pagar muito imposto para sustentar 50 milhões de pessoas que ficam em casa recebendo todo mês uma bolsa do governo. E os impostos alcançaram todos os recordes da história do país, trilhões e trilhões, e vai ser muito mais ano que vem, não tem mais de onde tirar imposto. Fácil não vai ser não, meu irmão, não vou falar para você que vai ser fácil não. O que vem para aí pela frente vai ser pesado, vai ser pesado. Você já está sentindo e prepara que o negócio vai... Mas nós não tememos os filisteus da política, nós tememos a Deus. Vamos fazer a nossa parte, nós vamos colocar nossa vida diante de Deus, acertar a nossa casa, pôr a nossa casa em ordem, confessar os nossos pecados, e nós queremos a presença e a bênção de Deus, e Deus sustentou a nossa casa até hoje, e vai continuar sustentando, e a gente vai poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os rumores não são bons, os filisteus estão se levantando, a luta é grande, a arca está com a gente, a pergunta é, a bênção de Deus está junto com essa arca? Vai para a casa de cada um aqui. Quer pôr em ordem essa área da sua vida? Vai lá em Gênesis capítulo 28. Levantou Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna. Mais um marco. Colocou um marco ali, era um marco, essa coisa que, sabe, para não esquecer, um memorial ali levantou. E aí ele fala lá, e ao lugar que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, e fez também Jacó um voto. E o medo dele, e a preocupação dele era realmente o cuidado, a providência. Deus precisaria cuidar dele, porque ele não tinha perspectiva. Ele olhava para frente, ele via deserto, ele falava, se Deus não for comigo, eu estou lascado. Então a gente olha para 2026, com os rumores que a gente tem, com essa base, que é a maior renda, o maior número de renda do Brasil, 50 milhões, quando a gente vê essa realidade, fala que isso aqui não vai dar certo. Mas a gente não vai temer, porque a gente olha para frente, a gente vê deserto. O que a gente faz? Faz como Jacó. Ele fez um voto. Ele colocou a pedra lá e falou, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. No momento mais sombrio, no momento mais difícil, ele estava sozinho, de frente para um deserto, ele sabia, se Deus não me sustentar, eu vou morrer nesse deserto. Mas ele faz um voto, que Deus vai sustentar ele, e ele ainda vai honrar a Deus com isso. Isso é um voto. Você quer a bênção de Deus nessa área? Faz um voto, meu irmão. Coloca a sua vida, a sua casa diante de Deus, fala assim, onde a gente tá, o que está errado aqui na nossa casa, nós vamos pôr em ordem. Põe a casa em ordem. Prepara o coração para a bênção de Deus. Coloca a área que for, família, financeiro, trabalho, na presença de Deus. Faz um voto. E você vai ver. E a Bíblia manda a gente fazer isso. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não for contigo. Deus honra aquele que honra. Honra a Deus na tua casa. E Deus vai sustentar a tua casa em 2026. Não importa quem vai sentar na presidência em 2026. Se não tiver a bênção de Deus, meu irmão, pode pôr quem for lá. Eu não dependo disso, não dependo de político, de partido político, de governo, não espero nada deles, espero nunca precisar estar incluído nesses 48 milhões aqui. Espero, eu quero depender do Senhor, do trabalho. Regaça a manga, meu irmão, regaça a manga. Faz um voto, põe tua casa em ordem. Dízimo não é brincadeira, dízimo não é extorsão de igreja, dízimo é bíblico. Coloca a tua casa em ordem, faz um voto, falando, nós vamos pôr o nosso dízimo em ordem nessa casa, nessa família, e provai-me nisso, diz o Senhor.
e coloca as coisas em ordem na presença de Deus, você vai fechar o ano 2026 e falar, mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Coloque em ordem. Coloque em ordem o teu casamento, coloque em ordem a educação dos teus filhos, coloque em ordem o seu trabalho, coloque em ordem a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua consagração às coisas de Deus, à causa de Deus, e viva em paz. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu espero que no último domingo de 2026, se você colocar a sua vida na presença de Deus e arrumar a casa, em todas as áreas, Deus vai abençoar, porque a bênção de Deus vem depois que eles arrumaram a casa. Aí você vai terminar o ano 2026 dizendo, lá, em dezembro do ano que vem, no último domingo, você possa dizer de novo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei quem vai ser o presidente, não sei qual a perspectiva do nosso governo, não sei como vão estar os impostos, a gente vai orar pelas autoridades, todos estão investidos em autoridade, fazer a nossa parte, representar o nosso voto lá, seja o que Deus quiser, meu irmão. O negócio é o seguinte, se minha casa estiver em ordem, as áreas da minha vida financeira, colocar em ordem meu dízimo, meu relacionamento com a minha esposa, honra, cuida da tua casa, cuida da tua mulher, cuida dos teus filhos, mulher, cuida do teu marido, põe em ordem a tua casa, divórcio não vai bater na tua porta, a miséria não vai bater na tua porta, e Deus vai sustentar a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja no ano 2026. Aconteça o que acontecer. Agora, se você não cuidar do teu casamento, vai ser 2026 ano de divórcio. Se você não cuidar da sua vida financeira, pôr a sua casa em ordem, vai ser ano que é filho se perdendo, vai ser ano que é desgraça. Isso é a nossa parte. Não quer dizer que a gente não está sujeito a problemas, estamos no mundo três aflições. Mas, irmão, o que depender de vós, hoje eu preguei isso de manhã, né? Vamos fazer a nossa parte. Coloca a sua casa em ordem. Que área da sua vida você precisa acertar? Faz um voto, último domingo do ano, faz um voto. Fala, Senhor, eu vou pôr em ordem a minha casa. Meu casamento não está bom, eu vou começar a cuidar melhor dele. Eu vou dedicar tempo e qualidade de tempo. Outro dia eu ouvi um especialista falando assim, se você não gastar pelo menos 90 minutos por semana, mínimo 1h30, sentar com o seu cônjuge, com a sua esposa, seu companheiro, sua companheira, para conversar e pôr a casa em ordem, toda semana, você não vai longe, você não vai longe. No mínimo. Se você não investir tempo, qualidade de tempo, cuidar, sair, entendeu? Dedicar tempo ao casamento, cuidar da esposa, relacionamento do marido, esquece. Se você não investir tempo para os seus filhos, orar pelos seus filhos, cuidar dos seus filhos, dar tempo para os seus filhos, conversar, olhar nos olhos, falar de Deus, falar dos seus problemas, das suas angústias. Se ele não encontrar isso em você, ele vai achar lá fora. Se você não cuidar do seu trabalho, se você não investir na sua carreira, se você não cuidar da sua vida financeira, se você não pôr em ordem sua vida com Deus, financeiramente, não espera nada. É presença de Deus sem a bênção de Deus. Não adianta nada vir na igreja. Qual é a área da sua vida que você olha e fala assim, eu preciso de todas. Eu preciso da bênção de Deus em tudo, meu irmão. Eu preciso da minha casa, da minha vida financeira. Eu preciso em tudo. Você não precisa? Eu preciso. Coloca diante de Deus. Acerta? Faz um voto. Faz o voto de Jacó. Faz o voto ali de Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vem à frente, nós vamos orar. Nós vamos fazer um voto. E vamos ver a área da nossa vida que está precisando de mais cuidado. Entendeu? Todas elas precisam, mas o que está pegando mais? Qual a sua maior preocupação para 2026? É financeiro? Confia em Deus, meu irmão, faz sua parte. Faz sua parte, que Ele vai sustentar a tua casa. É o teu casamento? Cuida, ora, faz sua parte. Meu irmão, se não cuidar, morre. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, mais um ano iremos entrar essa semana com a Tua bênção, com a Tua graça. E nada vai mudar, Senhor. 2026 não vai ter mágica,
Não tem nada místico. Quando o calendário mudar, nada vai mudar se a gente não mudar. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece a nossa casa, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso casamento, o Senhor conhece os nossos filhos, o Senhor conhece o nosso trabalho, o Senhor conhece a nossa vida financeira, o Senhor conhece tudo na nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a levar a sério isso. Vim buscar a presença de Deus, sem colocar a casa em ordem, sem a bênção de Deus, é maldição. Nós não queremos só a presença, nós queremos a graça, a misericórdia, a bênção, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos casamentos desta igreja, nos filhos, ó Deus, que estão frios, distantes, em nome de Jesus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Teu Espírito tem poder para regenerar, ressuscitar, aquecer, trazer de volta aquele filho que está esfriando cada vez mais longe de Ti, Senhor. Que nesse ano que inicia a gente possa levar a sério, orar todos os dias pelos nossos filhos, Senhor. E trazê-los para perto de Ti, ó Pai, e nos esforçar, regaçar a manga e trabalhar, Senhor. Se é a vida financeira que nos preocupa, Senhor, para o ano 2026, os rumores, os desafios com um governo corrupto, um governo desorganizado, Senhor, que gasta mais do que recebe, que compra voto descaradamente, que desvia recursos, Senhor. Mas a nossa esperança não está no governo, está no Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso empreendimento, a nossa vida financeira. Fazemos um voto diante do Senhor que vamos colocar em ordem a nossa casa nessa área, acertar a nossa vida com os dízimos e ofertas, acertar nosso trabalho, levar a sério, orar, trabalhar, regaçar a manga, Senhor, e o Senhor vai abençoar. Coloque assim, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a colocar em ordem todas as áreas da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus. E eu peço a Tua bênção para esta igreja também, Senhor, para a gente colocar em ordem, acertar a vida dessa igreja, para ir para frente, para alcançar mais almas, Senhor. Abençoe esse local de adoração, Senhor, para que ele continue a ser sustentado pelo Senhor, como foi até aqui. E possamos dizer no ano que vem, até aqui nos ajudou o Senhor. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.